sessão que está prevista para hoje, que é a última deste ano, e o tema de hoje é Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde. Nós fizemos o convite à nossa colega Rosário Terezo. A Rosário Terezo é jurista do nosso gabinete de estudos, é uma jurista sénior do nosso gabinete de estudos. É a primeira vez que ela colabora com a Consumária nestas ações que estamos a fazer, mas enfim, é uma pessoa com muita experiência, é uma figura pública que aparece nas nossas casas aqui na televisão com alguma frequência, na rádio, e portanto, digamos que tem uma larga experiência deste tipo de intervenções. Vamos falar dos direitos e deveres dos utentes de serviços de saúde. Como sabem, foi um dos temas aprovados em Assembleia Geral e sugeridos pelos associados. Vamos falar fundamentalmente dos direitos e dos deveres definidos na legislação portuguesa. O que vos dizemos também é que, em muitos casos, nos vossos países, tanto quanto sabemos, não há ainda legislação específica sobre este tema. Portanto, esta iniciativa, no fim de contas, é uma tentativa de vos influenciar de certa maneira, a reivindicarem e a trabalharem este tema, levando as autoridades dos vossos países enfim, a definirem e a aprovarem legislação sobre esta matéria. Tiveram com certeza a oportunidade de receber a informação complementar que nós enviamos e que está disponível também, vai estar disponível também no site dentro de dias, assim como o filme que vamos fazer desta sessão. Lembro, por outro lado, que todas as 30 e muitas ações que já fizemos, quase 40, estão todas, ou quase todas, no nosso site, estão livres e disponíveis para ser por vós utilizados, revistos, utilizados em sessões públicas, utilizados em programas de televisão, enfim, onde considerarem que podem ser úteis. Esta sessão a de hoje vai ser filmada também, vai ficar dentro de dias disponível e, portanto, enfim, eu espero que seja mais uma ação muito apreciada por vós, como têm sido as outras, e, entretanto, o que gostaríamos de saber é que nos mandassem, nomeadamente para o site onde está a Graça, a assinalar a vossa presença, só para termos uma ideia de que países é que estão connosco e de quantas pessoas estão connosco. Boa sessão. Vou passar a palavra à Rosário Terezo e já agora aproveito para vos desejar boas festas, bom Natal para quem festeja o Natal, mas fundamentalmente um bom ano, que o próximo ano seja um ano de muitas iniciativas, seja um ano, eu diria que de vida boa, que é o que todos precisamos, é ter uma vida boa, muitas iniciativas, muitos projetos concretizados. Boas festas. Bom dia. Eu começo por agradecer as simpáticas palavras do Jorge Morgado. Como disse, o meu nome é Rosário Terezo, sou jurista da DECO há sensivelmente 9 anos. Trabalhei durante largos anos no Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO, portanto, naquele contacto mais direto com os consumidores, e trabalho atualmente no Departamento Jurídico e Económico, aqui com algumas responsabilidades em matéria de saúde, entre outras matérias, mas destaco a matéria da saúde, que é aquela sobre que hoje aqui vamos refletir. Nós hoje estamos aqui a responder a um repto que nos fizeram para falarmos sobre direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. E, portanto, eu começava por explicar mais ou menos como é que vamos fazer esta sessão. Vamos começar por explicar, por contextualizar, mas depois vamos passar a falar dos direitos dos direitos dos utentes dos serviços de saúde, terminando depois com uma apresentação breve relativamente aos deveres. Para contextualizar, enfim, importa referir que a
nossa Constituição da República Portuguesa prevê no artigo 64 que todos têm o direito à proteção da sua saúde e o dever de a defender e promover. O direito à proteção da saúde deve ser realizado através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e tendo em conta as condições sociais e económicas dos cidadãos, tendencialmente gratuito. E para este efeito, o que é que o Estado deve garantir? Desde logo, o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de saúde e, por outro lado, a cobertura em todo o país, em termos de recursos humanos, ou seja, falamos, por exemplo, de médicos, de enfermeiros, etc., mas também de unidades de saúde. Esta questão relativa à cobertura geográfica do Sistema Nacional de Saúde é um problema com o qual nos temos enfrentado e pelo qual nos temos batido bastante, porque, de facto, muito embora a Constituição o preveja e os diversos governos tenham vindo progressivamente a tentar combater este problema, a verdade é que hoje em dia ainda falamos muito em grandes disparidades consoante o sítio em que, de facto, os cidadãos residam. É manifestamente diferente, embora não o devesse ser. Por exemplo, procurar um serviço, um prestador de cuidado de saúde, enfim, mais no interior ou nos grandes centros urbanos. Portanto, esta é aqui uma questão que nos preocupa muito e que seguramente, enfim, não será apenas uma questão portuguesa, mas que tem merecido a nossa preocupação. Entrando agora mais no tema que vamos falar hoje, explicar aqui um bocadinho que vamos debruçar a nossa atenção sobre a Lei 15/2014, de 21 de março, que é precisamente a lei que, concretizando a nossa Lei de Bases da Saúde, enfim, uma Lei de Bases da Saúde, convém referir que é um ato de valor reforçado, hierarquicamente superior a todos os outros atos emanados neste setor, que depois configura um conjunto de princípios, normas orientadoras para o sistema de saúde, e muito focado nos direitos dos utentes, mas depois carece de ser concretizado e desenvolvido numa legislação complementar. Esta Lei 15/2014 vem precisamente fazer isto, vem concretizar a nossa Lei de Bases, que é já de 1990, portanto tem sensivelmente 30 anos e está agora inclusivamente em vias de ser revista. Vem fazer o quê? Vem consolidar os direitos e os deveres dos utentes e, por outro lado, também agregar um conjunto de legislação avulsa que estava diretamente relacionada com os direitos e os deveres dos utentes, por exemplo, diplomas relacionados com o acompanhamento dos utentes, e vem consolidar tudo isto num só diploma. Por outro lado, vem também definir os chamados termos a que deve obedecer a Carta dos Direitos de Acesso. E o que é isto da Carta dos Direitos de Acesso? A Carta dos Direitos de Acesso dos Utentes define os tempos em que os prestadores de cuidados de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, devem garantir a prestação de cuidados em tempo clinicamente aceitável, atendendo à condição dos utentes, portanto, à condição da sua saúde. Para esse efeito, o que é que faz esta Carta dos Direitos de Acesso? Define os tempos máximos de resposta garantidos. O que é isto dos tempos máximos de resposta garantidos? Significa que são estabelecidos tempos máximos para a realização de determinados atos médicos. São definidos tempos, enfim, com um teto máximo, por exemplo, para uma consulta nos cuidados primários. Quando falamos em cuidados primários, são aqueles cuidados de maior proximidade que em Portugal são desenvolvidos nos centros de saúde, nas unidades de saúde familiar. Por exemplo, tempos máximos para a renovação da medicação, tempos máximos para ser disponibilizada uma consulta de especialidade, tempos máximos para ser efetuado aquilo que são chamados meios complementares de terapêutico e diagnóstico, que, simplificando, são os exames médicos, como por exemplo uma colonoscopia, etc. Mas também tempos máximos para a realização de cirurgias
programadas e também com uma particularidade. Portanto, estamos a falar de tempos máximos de resposta para prestações sem caráter de urgência, ou portanto, excluindo aqueles atos de urgência que têm que ser praticados no imediato, mas existe também uma particularidade e que, ao que sabemos, a sua intenção é ser progressiva, haver tempos máximos de resposta consoante o tipo de especialidade, e já existem inclusivamente tempos máximos de resposta para situações mais críticas, como por exemplo a doença cardíaca e a doença oncológica, circunstâncias em que esses tempos máximos, regra geral, são reduzidos para poder responder a essas situações mais específicas e urgentes. Por outro lado, a Carta dos Direitos de Acesso significa ainda o direito do utente à informação sobre esses tempos. Por um lado, essa informação é disponibilizada atualmente através do portal do Serviço Nacional de Saúde. Existe inclusivamente uma aplicação informática que também disponibiliza o acesso a essa informação. Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde devem também disponibilizar publicamente essa informação e referir ainda que o próprio utente tem direito à informação sobre a sua colocação no âmbito destas listas, portanto, a perceber a sua posição real no âmbito destes tempos máximos de resposta. Como disse, vou aqui fazer uma simples enunciação dos direitos dos utentes que estão, enfim, consagrados na lei portuguesa, porque depois passaremos com maior detalhe a falar de cada um destes direitos. Portanto, apenas para perceber de que direitos vamos falar do direito de escolha, do direito ao consentimento ou à recusa da prestação de cuidados, o direito à adequação dessa prestação de cuidados, o direito à proteção dos dados pessoais e da vida privada, o direito ao sigilo, o direito à informação, o direito à assistência espiritual e religiosa, o direito a reclamar, o direito de associação e o direito de acompanhamento. Começando aqui a falar no direito de escolha. O direito de escolha, eu diria mesmo que é uma grande bandeira da DECO e um dos direitos mais importantes que se encontra consagrado, enfim, que observou aqui alguma evolução. O que é que significa? Significa que o utente tem direito de escolha dos serviços e prestadores na medida dos recursos existentes e das regras de organização dos serviços de saúde. O que é que isto significa em termos práticos? E começar por dizer que este direito de escolha já estava, enfim, referenciado na nossa Lei de Bases de Saúde, mas só muito recentemente é que vem sendo progressivamente implementado. O que é que isto significa em termos práticos? Permite, no fundo, que o utente, em conjunto com o seu médico de família, possa escolher o hospital para o qual quer ser encaminhado. E, portanto, que o atendimento não é feito em exclusivo no hospital da área da residência. O encaminhamento deverá ser feito segundo, claro, critérios prioritários, como o interesse do doente em primeiro lugar, mas também a proximidade geográfica, os tempos de espera para a primeira consulta de especialidade, mas não só. No caso, por exemplo, das especialidades cirúrgicas, deve ainda ser considerado também o tempo médio de resposta para a cirurgia programada nos últimos 3 meses nas várias instituições hospitalares. Em termos práticos, o que é que isto significa? Significa que, se por exemplo o utente residir no Algarve, mas pretender ser acompanhado numa consulta de especialidade em Lisboa, porque, por exemplo, os tempos de resposta são inferiores, pode fazê-lo. E, portanto, aqui a liberdade de escolha tem muito a ver com a garantia dos princípios da igualdade e, de facto, de o utente ter um poder de decisão também naquilo que são as suas decisões nos seus respectivos cuidados de saúde. Eu estava aqui a falar dos hospitais, mas esta questão é também aplicável aos cuidados primários, portanto, quando falamos nos centros de saúde, naqueles cuidados de maior proximidade, o que significa que eu também não estou limitada a escolher o centro de saúde da minha área de residência, embora efetivamente os residentes
tenham prioridade na inscrição. Portanto, um direito muitíssimo importante pelo qual a DECO se tem batido e que vimos agora a verificar de facto uma certa evolução. Passando ao direito ao consentimento ou recusa. Afinal, o que é que isto significa? Significa, no fundo, que o consentimento ou a recusa da prestação de cuidados devem ser declarados de forma livre e esclarecida. Este princípio está muito ligado ao que é designado por consentimento informado. O consentimento informado permite, de facto, uma liberdade de escolha por parte do utente, uma participação mais ativa na definição dos seus cuidados de saúde, o que é fundamental, sobretudo quando a DECO defende sempre que o utente deve ser o centro do sistema de saúde e deve ter, enfim, um papel cabal fundamental nas decisões que afetam a sua saúde e a sua prestação de cuidados. E o que é este consentimento informado? Significa, no fundo, ou exige que haja aqui uma informação, uma compreensão e uma interpretação da situação clínica do utente, dos tratamentos, mas também dos riscos inerentes, quer ao tratamento, quer à ausência deste, e, portanto, tem aqui esta vertente de informação, de compreensão, de uma correta interpretação de toda a situação, da situação clínica, dos tratamentos, da ausência destes, mas também que se torna, enfim, que há aqui um ato voluntário, intencional neste consentimento e que, portanto, no fundo, dá ou que confere o poder ao prestador de cuidados de saúde para prestar determinado tipo de cuidados de saúde de forma consciente por parte do utente. Perceber ainda que este consentimento pode ser revogado a qualquer momento, portanto, mesmo na iminência de um tratamento, o utente pode mudar de ideias e revogar este consentimento. E referir aqui também o direito dos utentes ao chamado testamento vital. O que é isto do testamento vital? No fundo, é uma declaração antecipada de vontade relativamente aos cuidados que se pretende ou não receber numa situação de incapacidade para expressar a sua vontade. Este testamento vital prevê, nomeadamente, a possibilidade de serem nomeados procuradores para tomar esta decisão, se for o caso. Como é que se efetua este testamento vital? Bom, através de um simples formulário, que tem de estar disponível nos centros de saúde, como no portal do Serviço Nacional de Saúde, e que, por outro lado, permite, numa situação desta natureza, portanto, numa situação em que o utente não esteja em situação de capacidade de expressar a sua vontade, permite aos médicos assistentes aceder ao testamento vital. Portanto, é esta declaração antecipada de vontade, através de um registro nacional, o REVENTE, que é o Registro Nacional do Testamento Vital. Portanto, aqui, enfim, algo que é relativamente novo, não tem muitos anos, mas que importa alertar para a sua utilidade. Passamos a falar de um outro direito muitíssimo importante, que se percebe bem até pela sua designação o que é que significa na prática, o direito à adequação da prestação de cuidados de saúde. Significa, claro está, o direito ao recebimento com prontidão e, mais uma vez, num período de tempo clinicamente aceitável aos cuidados que se necessita, mas também, por outro lado, o direito à prestação destes cuidados da forma mais correta, mais adequada, tecnicamente correta, de acordo com, enfim, as tecnologias, os tratamentos mais recentes, mais adequados à sua situação clínica, sempre de forma humana e com respeito pelo utente. Mais uma vez, este direito à adequação da prestação de cuidados de saúde está muito relacionado com o facto do Serviço Nacional de Saúde prever tempos máximos de resposta garantidos em função do ato médico a realizar e tendo em conta a situação clínica do utente, como referimos
inicialmente a propósito da Carta dos Direitos de Acesso. Referir também, que não sei se referi há pouco, que estes tempos máximos de resposta garantidos são definidos anualmente por portaria do Ministério da Saúde e, portanto, importa consultar esta informação e que, de facto, este direito aqui tem a maior importância e diz muito respeito à qualidade dos serviços prestados. Falamos a respeito sempre da qualidade da adequação, a respeito de outras matérias, mas em matéria de saúde é tão mais importante. Tão mais importante. Pensando aqui é um outro direito que se fala cada vez mais, o direito à proteção dos dados pessoais e à proteção da vida privada. O que é que são dados pessoais? Desde logo, são os dados que permitem identificar ou tornar identificável o titular destes dados. Falamos de dados como, por exemplo, tão simples como o nome, o endereço eletrónico, o número de identificação fiscal, mas, por exemplo, falando em saúde, os dados genéticos, os dados biométricos. E referi também que os dados pessoais em saúde são considerados dados sensíveis, portanto, estamos aqui a falar de dados particularmente importantes, relevantes e sensíveis. Ora, também nesta matéria, o tratamento de dados de saúde deve obedecer ao disposto na lei, devendo ser particularmente adequado, pertinente, não excessivo para as finalidades perseguidas, que podem ser apenas as finalidades de diagnóstico e tratamento. Perceber também que o titular do direito de acesso aos seus dados pessoais recolhidos, podendo inclusivamente exigir a retificação de informações não exatas e inclusão de informação e eventualmente omissão. Muito relacionado com a proteção dos dados pessoais e a proteção da vida privada, temos o direito ao sigilo. Enfim, isto porque, como é absolutamente compreensível, o utente tem direito ao sigilo sobre os seus dados pessoais, mas não só. Os profissionais de saúde têm dever de sigilo relativamente a todos os fatos que tenham conhecimento no exercício das suas funções. Portanto, falamos de um leque de informação que extravasa os dados pessoais e que, de facto, os profissionais de saúde podem ter acesso em função do acompanhamento que fazem dos seus pacientes e, portanto, perceber que todos esses fatos que venham ao conhecimento dos profissionais de saúde estão cobertos pelo dever de sigilo, que, aliás, se compreende e eventualmente aplicaria até por disposições de natureza deontológica, como será o caso, por exemplo, dos médicos, etc., mas que é muito importante, assegura aqui uma informação, um espaço de disponibilidade para se falar com o médico, até porque há aqui, enfim, falámos do consentimento informado, de informação, a boa relação entre o utente e o prestador de cuidados de saúde, o médico, é muitíssimo importante haver, enfim, uma boa colaboração, uma informação de partilha, de respeito, lá está, e, portanto, é fundamental que haja aqui uma vontade, mas também uma garantia do sigilo da informação que é transmitida. Por falar em informação, se falamos em direitos dos utentes e tal como sempre quando falamos sobre direitos dos consumidores, não podemos deixar de falar do direito à informação, que se encontra aqui também prescrito, com algumas particularidades em função, estamos aqui a falar da prestação de cuidados de saúde e, portanto, os utentes dos serviços de saúde. Referir aqui que o direito a ser informado inclui aqui, enfim, alguma informação específica, não é? Ser informado sobre a sua situação clínica, sobre as alternativas possíveis de tratamento, mas também a evolução provável do seu estado. Claro que aqui, tal como noutras matérias, a informação deve ser prestada sempre de forma muito acessível, objetiva, completa, mas tendo em conta a situação, as condições físicas e psíquicas do utente. Portanto, há que haver aqui uma certa personalização e adaptação ao utente, à situação em concreto. Como disse, a informação
engloba o esclarecimento sobre o tipo de doença, a sua evolução, os tipos de tratamento, possíveis riscos decorrentes destes, os tratamentos alternativos quando existam. Portanto, aqui esta informação está absolutamente ligada com a questão do consentimento informado. Referir aqui também que, até porque é uma questão que cada vez mais vem sendo a ser suscitada, que é a questão do processo clínico. Ora, o processo clínico, não haja dúvidas, é propriedade do doente, muito embora os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde sejam os seus depositários. Certo é que, se o utente pretender aceder ao seu processo clínico, isso deve ser facilitado, deve ser feito de forma célere, pode ser no âmbito de uma própria consulta, mas se não for, o utente pode inclusivamente pedir que esse acesso seja disponibilizado ou seja efetuado através do seu médico assistente. E com isto passamos aqui para o direito à assistência espiritual e religiosa. Um direito, enfim, que acaba talvez por ser menos falado, mas que, sobretudo em situações de internamento, etc., pode de facto ter uma importância relevante e não deve ser menosprezado. Significa que o utente tem, que lá está, direito à assistência religiosa independentemente da religião que professe, e que, portanto, para este efeito devem ser asseguradas as condições que permitam o livre exercício dessa assistência espiritual e religiosa aos utentes que se encontram internados em estabelecimentos de saúde, mas também às igrejas ou às comunidades religiosas legalmente reconhecidas que o solicitem nos termos da lei. Passamos agora aqui a um importante direito, o direito a reclamar, que todos conhecemos ou já falámos a propósito de outras matérias, mas também aqui existem algumas especificidades, sobretudo na forma como reclamar. Portanto, o direito a reclamar e a apresentar queixa está formalmente consagrado, já se encontrava enunciado na Lei de Bases e vem a ser concretizado na Lei 15/2014. Significa que lá está, como se compreende, o direito do utente a reclamar e a apresentar queixa nos estabelecimentos de saúde, bem como a indemnização por eventuais prejuízos sofridos. Quando falamos em indemnização, esta situação estará eminentemente ligada a situações de eventual, por exemplo, negligência na prestação de cuidados, mas podemos falar de uma situação do direito à reclamação, por exemplo, no caso de não serem cumpridos os tempos máximos de resposta garantidos, não ser prestada uma informação adequada ou de ser prestada informação incorreta, serem, por exemplo, desmarcadas consultas sem qualquer tipo de aviso prévio, não ser respeitado, por exemplo, o prazo para ser disponibilizada uma consulta, não ser de saúde, os 15 dias úteis. Portanto, há toda uma série de situações que podem originar uma reclamação e uma queixa. Perceber que, tal como nas outras situações, as reclamações podem ser apresentadas quer no livro de reclamações, quer daquela forma mais tradicional, através de carta, através de fax, através de e-mail. Em Portugal, a entidade reguladora da saúde, portanto com competências para supervisionar a atividade dos prestadores de cuidados de saúde e, por outro lado, supervisionando especificamente as condições dos requisitos no exercício da atividade, mas também tem competências no sentido de garantir o cumprimento dos direitos de acesso e dos direitos dos utentes. No site desta entidade reguladora da saúde existe um formulário online que permite preencher, endereçar diretamente a reclamação junto a esta entidade reguladora, que inclusivamente disponibiliza também um serviço de mediação de conflitos extrajudicial e pode aqui ser muito interessante em determinadas situações pedir, portanto, aqui a mediação do conflito sem prejuízo, que lá está, do papel fundamental que uma associação de defesa de consumidores, como é o caso da DEC, pode prestar no momento inicial
Existe também a possibilidade do recurso à entidade reguladora da saúde que disponibiliza este serviço de mediação. Referir também que, como calcularão, os serviços e operadores de saúde são obrigados a possuir livros de reclamações. Como eu dizia, como é que se deve reclamar nesta matéria, seja através do livro de reclamações, tanto pode ser o livro físico como o livro de reclamações eletrónico. Existe também uma possibilidade, aqui uma particularidade, que é de recorrer aos gabinetes de cidadão, que funcionam em todas as unidades de saúde, nomeadamente centros de saúde e hospitais. E há aqui uma particularidade, é que pode-se recorrer a estes gabinetes do cidadão, para se obter informação sobre os seus direitos e deveres, portanto, no sentido de obter ali uma informação, se desconhecer quais são exatamente os seus direitos, mas também para efetuar reclamações ou até pedir auxílio para reduzir a escrita dessa reclamação. Estes serviços deverão disponibilizar essa ajuda caso seja necessário. E por último, recorrendo à entidade reguladora da saúde, penso que já referi em termos de sumários de que forma é que deve fazer-se isso, através do formulário online. As reclamações, o número de reclamações também serão dirigidas à entidade reguladora da saúde para conhecimento e para averiguação da Caixa, para a apreciação da Caixa. Com isto passamos para um outro direito importante, sobretudo para o movimento associativo, que é precisamente o direito de associação. Isto significa, claro está, o direito a constituir entidades que representem os seus interesses, como sejam as associações para promoção e defesa da saúde, ou mesmo os grupos de amigos de estabelecimentos de saúde. Este direito de associação é muitíssimo importante, mas eu focava aqui, colocámos aqui na apresentação, que existem algumas particularidades. Em Portugal existe uma lei que especifica os direitos e deveres das associações dos utentes de saúde, e eu gostaria aqui de salientar um que me parece muitíssimo importante, que é o de participar nos processos legislativos referentes à política da saúde, bem como em todos os processos de consulta, audições públicas a realizar, sempre no âmbito de tomadas de decisões suscetíveis de afetar os direitos e interesses dos utentes de saúde. Portanto, é um direito muitíssimo importante e que pode, de facto, salvaguardar a posição dos utentes de saúde no âmbito de tomadas de posição, no âmbito de processos legislativos. Pode também permitir a representatividade destas associações em órgãos importantes, como seja, por exemplo, o caso dos conselhos consultivos, dos conselhos nacionais de saúde, portanto, órgãos de consulta da entidade reguladora, do próprio governo, e, portanto, pode ser muitíssimo importante, além de que podem trazer determinados benefícios a estas associações para o desempenho da sua missão. Falando do direito ao acompanhamento, eu presumo que também já tenham ouvido falar. O direito ao acompanhamento, aliás, eu no início comecei por dizer que a Lei 15/2014 veio consolidar, no fundo, o estatuto do utente que já estava previsto na Lei de Bases, mas veio também consolidar não só diploma, uma série de legislação avulsa que se encontrava dispersa em diversos diplomas, e nomeadamente em termos de direito ao acompanhamento. Portanto, reuniu-se aqui num único diploma algumas regras que diziam, no fundo, respeito à mesma matéria. E uma delas era precisamente esta questão do acompanhamento. A Lei 15/2014, estabelece então que a todos é reconhecido o direito de acompanhamento nos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde, e depois especifica algumas situações de acompanhamento mesmo fora de situações de urgência, como é o caso, por exemplo, das mulheres grávidas
que têm direito a acompanhamento por pessoa por si escolhida em todas as fases do trabalho de parto. A quem mais é que é reconhecido este direito de acompanhamento em situações fora de situações de urgência? Às crianças internadas, a pessoas com deficiência, a pessoas em situação de dependência e também às pessoas com doença incurável, em estado avançado e em estado final de vida. Dito isto, falamos aqui também, muito sumariamente, da situação dos menores e incapazes, antes de passarmos finalmente aos deveres, que já estamos quase no final da nossa apresentação. Isto para dizer que, relativamente a todos estes direitos que nos falei, os representantes legais dos menores, de incapazes, podem exercer os direitos que lhes cabem nos termos da lei, designadamente até o direito de recusarem a assistência na prestação de cuidados, sempre de acordo com os princípios constitucionais. Os próprios médicos poderão aqui ter uma última palavra se verificarem que por alguma razão o interesse do utente não está a ser respeitado, e se isso acontecer, devem naturalmente levar essa situação, eventualmente em último termo, a tribunal para se decidir, e isto se estiver em causa, claro está, a salvaguarda do interesse e o médico, o prestador de cuidados de saúde, verificar que não está a ser salvaguardado o real interesse do utente. Referir aqui, eu tenho receio de me ter esquecido há pouco, quando falávamos do consentimento informado, de uma outra situação em que os prestadores de cuidados de saúde também podem ter um papel importante. Voltando aqui um bocadinho atrás, mas porque é uma informação importante, que é a questão das situações de urgência em que, por alguma razão, a pessoa não esteja em situação de poder expressar a sua vontade, mas esteja numa situação de iminente perigo para a sua vida. Nessas situações em que não tomar uma decisão ou aguardar por um consentimento possa colocar em risco a vida do utente, aplica-se o princípio do consentimento presumido e, portanto, o médico deverá prestar esses cuidados de saúde que sejam iminentes para a salvaguarda do bem-estar e da saúde do utente. Isto aqui muito relacionado com aquela questão que falámos no início do consentimento informado, que me pode ter passado. Por último, vamos falar então finalmente dos deveres dos utentes, que não são muitos, como podem ver aqui na nossa apresentação, e estão eminentemente ligados a deveres de colaboração, cooperação com os próprios serviços e prestadores de cuidados de saúde, com deveres de urbanidade e, sobretudo, de colaboração. Portanto, respeitar os direitos dos outros utentes e dos profissionais de saúde, mas também respeitar as regras de organização e funcionamento dos serviços de saúde, portanto, sempre na perspectiva da colaboração e de não prejudicar outros utentes ou mesmo o desempenho dos profissionais de saúde, colaborar com estes e, por último, pagar os encargos que derivem da prestação de cuidados de saúde, se for caso disso. Se bem se recordam, quando falámos no início, falámos que a prestação de cuidados de saúde deve ser assegurada pelo Estado de acordo com a condição social e económica dos cidadãos e de forma tendencialmente gratuita. Mas a verdade é que se prevê que em determinadas situações possa ser devido ao pagamento de uma taxa moderadora pela prestação de determinados tipos de cuidados. Isto significa que, de facto, em determinadas circunstâncias, e tendo sempre em atenção a condição económica e social dos cidadãos, podem ser cobradas taxas moderadoras como forma de racionalizar o recurso aos cuidados de saúde públicos. Estas taxas, claro está, não devem ser elevadas de forma a poderem comprometer o acesso, algo que tem sido muito discutido a nível nacional. Há quem defenda a eliminação total das taxas moderadoras. A questão agora está particularmente atual com a discussão da eventual revisão do regime da lei de base, em que se consagra também esta matéria, em que se discute a questão da cobrança das taxas moderadoras. E, portanto, é uma questão muito controversa.
Não há muitos estudos relativamente ao impacto que teria uma eventual eliminação das taxas moderadoras, mas ao que sabemos, à partida elas manter-se-ão. Em todo o caso, no regime atual, que é aquilo que podemos falar, portanto, elas têm um valor definido para a prestação de cuidados, por exemplo, nos serviços de urgência, nas consultas, nos cuidados primários, nas consultas de especialidade, pela realização de exames complementares de diagnóstico. Portanto, estão previstas para uma série de situações e de atos a praticar, mas estão previstas também situações de isenção do pagamento de taxas moderadoras, no caso, por exemplo, de cidadãos desfavorecidos, e, por exemplo, bombeiros, grávidas, etc., uma série de situações, portanto, em situações de verdadeira isenção do pagamento de taxas moderadoras, e depois um conjunto de situações de dispensa do pagamento de taxas moderadoras, aí sim, num conjunto de prestações que, enfim, foram consideradas essenciais e que estão muito ligadas também à questão da saúde pública, e serão as situações em que se considera que se devem chamar os cidadãos aos cuidados de saúde. Portanto, temos aqui também um regime de taxas moderadoras e, portanto, terminamos a nossa apresentação com esta referência ao dever de pagar os encargos que derivem da prestação de cuidados de saúde, quando for caso disso. Importa, claro está, informar-se e perceber se é uma pessoa com as condições para poder beneficiar ou não de uma situação de isenção da taxa moderadora ou dispensa da taxa moderadora. E eu, enfim, termino a minha apresentação manifestando a disponibilidade para qualquer dúvida que possam ter e informando também que muito em breve a DECO está a trabalhar arduamente numa campanha na área da saúde e dos direitos dos utentes, portanto em breve seguramente terão novidades da DECO e poderão acompanhar essa campanha informativa que estamos a desenvolver. Eu agradeço e despeço-me. Bem, então vamos lá ver. Quem tiver dúvidas pode mandar, enfim, pode fazer perguntas, enviar perguntas para o site, para o e-mail da Consumare e para o e-mail da Graça Cabral, que vocês conhecem, e portanto nós ainda esperamos um pouco por essas perguntas. E se elas vierem em tempo, a Teresa ainda vai responder a uma ou outra que possa acontecer. Se não vierem em tempo e que se vierem mais tarde, tentaremos também responder às perguntas que entretanto aparecerem. Para dar algum tempo aqui às perguntas que vão aparecer e para ver se... Eu gostava ainda de dizer 3 ou 4 coisas e chamar a vossa atenção para questões que têm a ver com o seguinte. O setor da saúde, como vocês sabem, e aqui em Portugal, é especialmente um setor extremamente corporativo. Portanto, durante muitos anos, os consumidores estiveram afastados da intervenção, enfim, da sua intervenção reivindicativa junto do setor da saúde. Os problemas da saúde em Portugal tratavam-se com a ordem dos médicos, tratavam-se com a ordem dos enfermeiros e com os sindicatos, tratavam-se com a Associação Nacional de Farmácias e pronto, e a DECO tinha alguma dificuldade em ter alguma intervenção nessa matéria. Foi preciso um trabalho, enfim, constante, reivindicativo, junto à Assembleia da República, junto dos partidos políticos, para progressivamente começarem, enfim, estes parceiros começarem a reconhecer que o problema da saúde era também um problema dos doentes, dos utentes, enfim, dos cidadãos. E progressivamente fomos aceitos, temos vindo a ser aceitos e a ser reconhecidos como parceiros nesta matéria. A fixação de um quadro legislativo é evidente que foi um marco importante, não é? Foi uma conquista importante. Mas o quadro legislativo tem de ser complementado com um trabalho que nós consideramos que é muito importante também, que é um trabalho de informação aos consumidores sobre matérias de saúde. Ou seja, nós temos de fazer um trabalho que leve a que os portugueses, os cidadãos portugueses, ganhem progressivamente
conhecimentos, digamos que através de um processo de informação, de um processo regular de informação, se combate a chamada iliteracia sobre saúde, não é? Ou seja, aquela distância enorme de conhecimentos que existe entre um doente e um médico pode ser ligeiramente esbatida se o doente progressivamente tiver mais informação sobre a sua saúde, sobre as suas questões de saúde. E, portanto, nós temos feito um esforço também nesse trabalho. Publicamos uma revista de 2 em 2 meses, que se chama Teste de Saúde, onde saem muitos artigos de informação ao consumidor. Temos feito campanhas, estimulamos e digamos que fazemos todo o possível por apoiar campanhas que possam aparecer sobre esta matéria. E de facto estamos muito interessados em que os consumidores portugueses, em que os nossos associados e os consumidores portugueses, de uma maneira geral, adquiram hábitos de vida mais saudável, tenham cuidados preventivos com a alimentação, estilos de vida, vacinação, enfim. Há aqui um conjunto alargado de temas que são temas de saúde e que podem ser temas de defesa do consumidor numa lógica de prevenção e de combate à iliteracia sobre saúde. Precisamente porque se tivermos consumidores mais informados, eles serão mais, eu diria que compreenderão melhor o trabalho que é necessário fazer através do Ministério da Saúde, serão mais exigentes na relação com os seus prestadores de serviços, sejam enfermeiros, sejam técnicos, sejam médicos, e, portanto, no fim de contas, este trabalho entre doentes e técnicos de saúde pode ser um trabalho mais conseguido em prol da boa vida e da boa saúde dos cidadãos. Portanto, enquanto Associação de Consumidores, a DEC tem trabalhado nestas diferentes vertentes. Por um lado, reivindicativa, por outro lado, informativa, colaboração, necessariamente, e, portanto, nestas diferentes vertentes, sentimos que, apesar de tudo, em Portugal se tem dado alguns passos. Nós sabemos que alguns dos vossos países têm campanhas de vacinação, têm campanhas digamos que a favor do controle alimentar, a favor digamos que do conhecimento e da segurança alimentar. Nós devemos estar nessa luta, nós devemos estar nesse caminho, nós devemos estar, tanto quanto possível, envolvidos com os diferentes agentes que estão no terreno a fazer esse trabalho. É um desafio que vos lanço, está bem? Vamos esperar pelas vossas perguntas. Vamos ver se há pergunta. Está bem?
através do Skype e, ao que tudo indica, não haverão questões para já, mas gostava naturalmente de manifestar disponibilidade para, se entretanto surgir algum esclarecimento, alguma questão, para enviarem pelos canais habituais, pelo Skype ou pelo endereço eletrónico que costumam utilizar. Para o efeito, terei todo o gosto de poder responder. Mais uma vez lanço o repto para estarem muito atentos à campanha informativa que a DECO vai lançar muito em breve, porque é precisamente sobre este tema que falamos hoje, sobre os direitos dos utentes, deveres dos utentes, e também sobre a forma, o percurso que devem utilizar na procura da prestação de cuidados de saúde. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e manifesto a minha disponibilidade. Bom dia.